Olá, gente! E aí, tá tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E quem me acompanha aqui no canal sabe que hoje eu moro num apartamento alugado que eu divido com a minha irmã. E olha, eu já passei pela experiência de morar com amigas, depois eu passei 6 anos morando sozinha em Natal, longe da minha família, longe dos meus amigos. Fui morar em Natal a trabalho. Depois de 6 anos morando lá, eu voltei a morar em Fortaleza. E aí passei 1 ano e meio morando sozinha também aqui em Fortaleza. E depois eu mudei para morar com a minha irmã e uma amiga. E hoje eu estou morando sozinha com a minha irmã. E depois de todas essas experiências de morar com amigas, morar sozinha, morar com irmã, eu quis trazer aqui para vocês 6 pontos que eu acho importantíssimo da gente avaliar quando a gente vai sair da casa dos nossos pais para decidir se a gente vai morar sozinho ou se a gente vai dividir o apartamento com alguém. Cada uma dessas opções tem suas vantagens e desvantagens, então eu vou passar para vocês aqui 6 pontos a se analisar com base na experiência que eu tive aí durante todos esses anos. E o primeiro ponto que eu acho que é importantíssimo de ser analisado, e é o mais óbvio também, é o aluguel. Olha, claro que quando a gente vai morar sozinho, né, a gente tem que custear o valor total do aluguel. E quando a gente vai morar com outra pessoa, a gente tem a oportunidade aí de dividir, né? Cada um paga metade. E o ponto que eu levanto aqui, gente, na questão do aluguel é o seguinte: digamos que você tem um orçamento de R$ 1.500 para gastar com o aluguel. Você tem a oportunidade de repente, morar sozinho, morar num bairro mais afastado, às vezes num apartamento melhor, ou seja, num apartamento que caiba ali naquele seu orçamento de 1.500. Já quando você vai dividir o apartamento com alguém, você tem a oportunidade de alugar um apartamento, de repente, com um aluguel um pouco mais caro, que seja maior, que seja mais bem localizado. Esse apartamento vai ter 2 quartos, porque você vai ter um quarto, a pessoa que você vai dividir também vai ter o quarto dela. Então, com isso, juntando os orçamentos de 2 pessoas, você consegue alugar um apartamento melhor, que é o que aconteceu comigo e com a minha irmã. Antes eu morava num apartamento bem pequeno e pagava um valor X de aluguel, e minha irmã e minha amiga também moravam num apartamento pequeno e elas duas pagavam um valor Y de aluguel. Quando nós juntamos os 3 orçamentos, a gente conseguiu alugar um apartamento bem maior, de 130 metros quadrados, com 3 suítes, perto da praia, num ótimo bairro, muito bem localizado, e a gente consegue viver bem gastando o mesmo valor que a gente gastava quando a gente morava separado. Então, existe uma vantagem muito grande em dividir apartamento quando você junta os orçamentos das pessoas e consegue alugar um lugar melhor, muito melhor do que se você estivesse morando sozinha com o seu único orçamento. Então, olha, para mim aqui, para minha irmã, deu super certo. Hoje em dia, a nossa amiga que morava com a gente não mora mais aqui, somos só nós duas, mas mesmo assim, vale muito a pena a gente morar num apartamento maior, juntando os nossos orçamentos. E o segundo ponto que eu acho uma super vantagem de dividir apartamento é a divisão das tarefas. Gente, é muito melhor você morar com uma pessoa e você dividir as tarefas, como, por exemplo, regar as plantas, fazer a faxina, ir no supermercado, resolver uma ou outra coisa, do que você ter que fazer tudo isso sozinho. Então, quando você mora com uma pessoa que você tem essa possibilidade de dividir as tarefas e vocês conseguem se organizar nas suas rotinas, fica muito menos cansativo, por exemplo, fazer uma faxina pesada em casa do que você ter que fazer sozinha. E mesmo se vocês não quiserem fazer faxina e quiserem contratar uma pessoa aí para limpar a casa de vocês, olha, é muito melhor porque aí você divide o valor aí da diária da pessoa e você, ao invés de pagar sozinho, você paga só metade e ainda consegue aí ter sua casa limpa sem fazer muito esforço. Então, até nisso é positivo, gente. E o terceiro ponto que eu acho super válido é dividir as contas de uma forma geral. Por exemplo, a conta de energia, a conta de internet, o gás, essas coisas que por acaso você precisa comprar para o apartamento, de repente uma manutenção que você precisa fazer, tudo isso você vai pagar apenas a metade do que você pagaria se você estivesse morando sozinho. Então é muito mais vantajoso financeiramente. Além disso, tem algumas compras também de supermercado que dá para dividir como material de limpeza.
Se você fosse morar sozinho, você ia pagar sozinho o material de limpeza. E morando com alguém, você divide aí essa conta também. E é super válido, porque todo mundo sai ganhando, né? Porque todo mundo economiza dinheiro nesse caso. E outra coisa que é super vantajosa também é caso você queira fazer alguma melhoria no apartamento, como uma pintura, comprar um móvel, um eletrodoméstico um pouco melhor. Geralmente, se você se organizar com a pessoa que você está morando junto, cada um vai pagar a metade e vai ficar muito mais barato também para os dois. E aí, de repente, quando vocês forem se mudar, ou cada um for para o seu canto, aí você faz aí uma organização, um fica com uma coisa, outro fica com outra coisa, de repente vende as coisas que tem, divide o dinheiro. E hoje eu sinto muito essa diferença aqui em casa. Tudo que a gente vai fazer aqui, a gente divide. A gente conversa quando a gente precisa comprar alguma coisa, aí entra no consenso, de repente, se alguém tem um pouco mais de dinheiro, paga um pouco mais, se alguém vai usar mais, também pode pagar um pouco mais e a outra pessoa pagar menos. O importante aqui é realmente ter essa combinação com a pessoa e, de certa forma, todo mundo sair ganhando também. E o quarto ponto, gente, que é um ponto que eu acho super importante, e aqui já está saindo um pouco do âmbito financeiro, né? É a questão da companhia. A gente sabe que hoje o mundo vive uma epidemia de solidão, por mais que as pessoas estejam super, hiper conectadas hoje em dia com as redes sociais. Existe esse paradoxo, quanto mais conectadas as pessoas estão, mais elas têm se sentido solitárias. Inclusive, existem países como a Alemanha que já estão decretando um caso de saúde pública, essa questão da solidão, porque eles sabem o tanto que prejudica a saúde das pessoas de uma forma geral. Então, morar sozinho traz muito essa questão da solidão. Por mais que você tenha amigos, que você saia muito, mesmo assim, você está ali na sua casa sozinho, então você não tem uma pessoa para conversar quando você está triste. Você não tem muitas vezes uma pessoa para dividir uma pizza num sábado à noite, se você quiser ficar em casa. Então, assim, eu já passei pela experiência de morar sozinha e morar com amigos e com a minha irmã. E olha, eu garanto que essa questão da solidão sempre pesou muito para mim quando eu morava sozinha, principalmente quando eu morava em outra cidade, quando eu morava em Natal. Por mais que lá eu também tivesse amigos, por mais que lá eu também saísse, mesmo assim, era muito angustiante muitas vezes não ter ninguém em casa para conversar. E se eu passasse o fim de semana todo em casa, eu simplesmente não falava com ninguém, eu não cruzava com ninguém nos corredores, sabe? Isso é muito estranho para mim. Eu sou uma pessoa muito social, gosto muito de gente, adoro a minha família, me dou muito bem com a minha irmã e eu gosto muito de morar com ela por isso, porque vez por outra a gente faz alguma coisa, a gente vai no supermercado juntas, a gente pode sair na praia, a gente pode sair para caminhar, enfim, tem N programas que eu posso fazer com a minha irmã que me ajudam muito nessa questão de ter uma companhia para fazer as coisas. E eu me sinto muito melhor do que quando eu estava morando sozinha. O quinto ponto que eu trago aqui, gente, é a questão da privacidade. No item anterior eu falei da companhia, né? De a gente ter uma pessoa aí para fazer as coisas. No entanto, é importante, apesar de você ter uma companhia, essas pessoas respeitarem a privacidade de uma das outras, porque não vale a pena você morar com uma pessoa que não respeite a sua privacidade. E claro, gente, que quando a gente mora sozinho, né, a gente não tem que se preocupar com isso. É muito bom porque você faz suas coisas, não tem ninguém te atrapalhando. Se você quer escutar uma música alta, você não tem que se preocupar se a outra pessoa está gostando, se a outra pessoa não está gostando. Quando você mora com alguém, você tem que ter esse cuidado, tem que ter essa cautela e você tem que também ter um certo limite, porque você não pode simplesmente fazer as coisas sem prestar atenção se aquilo está incomodando o outro. Tem dias que a gente quer companhia, que a gente quer conversar, que a gente quer fazer alguma coisa juntas, tem dias que não, que a gente quer ficar aí no nosso canto, ver um filme, sem ter muita interação com ninguém. Então é muito importante que as pessoas, quando estão morando juntas, elas respeitem os limites umas das outras. Caso contrário, gente, não funciona a convivência. Eu já passei por situações quando eu morava com amigas em que eu não queria companhia, não queria conversar, eu estava triste, não queria conversar sobre as minhas tristezas e muitas vezes a pessoa ficava ali insistindo, ficava querendo que eu interagisse e isso é muito desagradável. E hoje em dia, morando com a minha irmã, a gente consegue impor muito bem esses limites, ela tem as rotinas dela, eu tenho as minhas, a gente faz coisas juntas
e a gente faz coisas separadas também, e cada uma respeita o limite da outra, e isso é muito importante e muito saudável. Se você morar com uma pessoa que não exista essa convivência saudável, gente, é muito melhor mesmo morar sozinha. Mesmo com todas as outras vantagens financeiras, é muito melhor morar sozinha do que ter uma pessoa inconveniente que não respeita a sua privacidade. E um ponto que eu trago também é a questão dos amigos e das companhias da pessoa com quem você está morando. Muitas vezes essa pessoa pode trazer amigos para casa, quer trazer o namorado, e aí você não vai poder simplesmente andar na casa de qualquer jeito, de camisola, de pijama, com uma roupa qualquer, ou até com roupa íntima também, que muita gente gosta de ficar dentro de casa com roupa íntima. Então você não vai poder fazer isso se tem essa pessoa que está sempre trazendo gente para sua casa, entendeu? Então são algumas particularidades que as duas pessoas precisam sentar e conversar e definir como que vai ser para não causar nenhum atrito. O importante é que as pessoas se entenderem e respeitarem os espaços umas das outras. E no final, quando isso acontece, tá tudo certo e a convivência é ótima. E o último ponto que eu trago aqui, gente, é a questão das diferentes personalidades. Olha, como eu falei anteriormente, eu já morei com amigas, já morei sozinha, já estou morando com a minha irmã aqui há um tempo, e essa questão da personalidade das pessoas, gente, é uma questão muito crítica. E olhe, você pode ter todas as outras vantagens dos outros itens que eu falei, mas se as personalidades não se baterem, não dá para morar junto, gente. Não faz sentido morar junto, porque no final das contas as pessoas não são felizes e elas não vão se sentir confortáveis umas com as outras. E eu posso aqui dar N exemplos para vocês. Por exemplo, tem uma pessoa que é mais organizada e a outra pessoa é muito bagunceira, não lava a louça, não limpa a casa, deixa tudo um caos dentro de casa. Então essa pessoa que é super organizada, ela não vai conseguir conviver numa casa daquela forma, fica muito caótica a relação. Outra coisa, por exemplo, é até a questão de pagar as contas. Tem pessoas que são super organizadas financeiramente, tem outras pessoas que geralmente atrasam conta, esquecem de pagar. Chega o dia de pagar o aluguel e a pessoa não transfere lá o dinheiro. Então, essa questão também financeira, de você ter uma planilha e todo mês sentar lá, ver os gastos direitinho, fazer lá um encontro de contas e cada um pagar o que precisa pagar na data certa, precisa ser muito bem estruturado. Porque se a pessoa tem uma personalidade mais organizada e a outra tem uma personalidade mais desorganizada, vai ser muito frustrante aí essa relação na hora de pagar as contas. E é claro, gente, que a gente nunca vai encontrar uma pessoa que seja 100% igual a gente, que tenha a personalidade exatamente perfeita, do jeito que combina com a gente. Todo mundo é diferente e às vezes é até bom a gente morar com pessoas diferentes, porque isso ajuda a gente a evoluir, a conviver com diferentes pontos de vista, diferentes personalidades, e ajuda a gente também a ceder um pouco, né? Muitas vezes a gente é acostumado a fazer as coisas do jeito que a gente quer, principalmente quando a gente está morando sozinho. Quando a gente mora sozinho, a gente está acostumado a ter tudo como a gente quer, a fazer as coisas na hora que a gente quer, comprar as coisas no preço que a gente quer. E quando você mora com alguém, não. Tudo precisa ser conversado, tudo precisa ser dividido. As pessoas precisam concordar antes de fazer alguma coisa. Então, morar com uma pessoa te ajuda muito nesse exercício, sabe? De olhar para o outro, ver a opinião do outro e muitas vezes ver que a sua opinião ali não foi a que ganhou naquele momento e você vai ter que conviver com isso, porque no final das contas as coisas não vão acontecer como você quer. Isso é muito enriquecedor, gente, morar com outras pessoas que você consegue ter esse tipo de convivência pacífica e aprender a conviver com as pessoas. Olha, é uma experiência para a vida toda. Então, se por acaso você está aí passando por essa experiência, está saindo da casa dos pais e não sabe ainda se vai morar sozinho, se vai dividir apartamento com alguém, se você encontrar uma pessoa para dividir apartamento, analisa muito bem essa questão da personalidade, vê quais são os pontos críticos da personalidade da outra pessoa que você acha que você conseguiria conviver normalmente ou que você acha que você não vai conseguir ser feliz morando com aquela pessoa mesmo, porque se isso acontecer,
se existir um ponto que você vê que é muito crítico, que você não vai conseguir conviver, é muito melhor você morar sozinho, mesmo que você vá gastar um pouco mais, que você não vai ter ninguém para dividir aí as contas, não vai ter companhia, não vai ter uma pessoa que vai te ajudar, por exemplo, a fazer a faxina da casa. Mesmo assim, mesmo perdendo todas essas coisas, é muito melhor a gente morar num ambiente de paz, sabe? Num ambiente pacífico. E quando a gente mora com uma pessoa que tem vários traços de personalidade que são muito caóticos, a gente não consegue viver num lar pacífico, a gente não consegue ter paz na nossa casa. Então é melhor nem tentar. Eu já passei pela experiência de morar com amigas que tinham uma personalidade muito diferente da minha e olha, foi bem difícil mesmo e bem desafiador. Então, nesses casos, é muito melhor morar sozinho do que ter que passar por situações que são um pouco mais constrangedoras, um pouco mais difíceis de resolver. E às vezes a convivência fica tão caótica que as pessoas se separam e acabam perdendo a amizade. Então, é muito melhor manter uma amizade do que passar aí por essa experiência que com certeza não vai dar certo. Então me conta aqui nos comentários se tem algum ponto aí que você acha crucial na hora de avaliar se a gente vai morar sozinho, se a gente vai dividir apartamento com alguém. Algum ponto que eu não falei aqui que você acha que é muito importante, eu vou adorar saber, quem sabe eu já vivenciei isso também, só não lembrei de contar aqui. E também pode ajudar aí alguma pessoa que está vendo o vídeo, ler o seu comentário e pensar a respeito. Então eu adoro quando as pessoas colocam comentários aqui, isso enriquece muito, muitas vezes adiciona alguma coisa que eu não falei aqui e eu acabo aprendendo muito com vocês também. E se você ficou até aqui, está gostando desse vídeo e ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho também para receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo aqui. A maioria dos vídeos aqui no canal são sobre DIY, mas eu também posto algumas coisas sobre relacionamento, sobre rotina, sobre organização, porque nem sempre eu consigo estar fazendo alguma coisa aqui em casa, nem sempre eu consigo estar fazendo um DIY. Então eu gosto também de postar vídeos sobre outros assuntos também, sobre minimalismo, sobre coisas que podem fazer aí as pessoas refletirem, de repente melhorar alguma coisa na sua vida que não está dando muito certo. Então, olha, toda semana é uma novidade por aqui, certo? E como sempre, muito obrigada por ter ficado até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.